Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá, meu nome é Andressa Souza e nós vamos continuar nossa série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial. Nosso foco hoje é o uso das ferramentas de IA para atividades físicas. Quem está conosco hoje são os professores Glauber Nobre e Felipe Maia, do campus de Canindé, do IFCE. O professor Glauber Nobre, que está aqui ao centro para você que está nos assistindo pelo canal de YouTube da TV IFCE, é mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano. Atualmente ele é coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica do campus Canindé e atua nas linhas de comportamento motor e psicologia do esporte e do exercício na infância. O professor Felipe Maia, que está na ponta, é professor do campus de Canindé, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará e pesquisador nas áreas de inteligência artificial, reconhecimento de padrões e processamento de imagens. Professores Glauber e Felipe, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do IFCE no Ar. Obrigado pelo convite. A gente começa a nossa conversa sempre lembrando que o avanço tecnológico muitas vezes é encarado de forma negativa, de forma às vezes até apocalíptica, e no caso da prática de exercícios físicos, muitas vezes a tecnologia é encarada como uma causa para a vida sedentária, né? Desde os veículos que foram substituindo as caminhadas até a própria rotina contemporânea de passar muito tempo sentado, trabalhando na frente de um computador. No momento que a gente vive hoje, com esse boom de inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, como que essas ferramentas de IA podem contribuir para aumentar, diminuir ou até mesmo qualificar a prática de atividade física? Então, deixa eu agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo projeto. Acho um projeto excelente, de informações importantes, e nos dando agora a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema que é fundamental, e nós temos pesquisado a respeito, né, para propor algumas soluções. De fato, a vida cotidiana tem mudado ao longo do tempo mesmo. Nós temos, para o cenário atual, as tecnologias fazendo parte mesmo do nosso dia a dia, mas, de certa forma, eu imagino que a questão sobre as tecnologias e ao sedentarismo, ou chamado comportamento sedentário, falta de atividade física, etc., não é pelo avanço tecnológico em si, mas sim pelo uso inadequado das tecnologias, né? Nós temos pensado bastante sobre como as tecnologias podem ser usadas de forma adequada para permitir, por exemplo, que as pessoas se exercitem com melhor qualidade, consigam ter dispositivos de fácil uso, de baixo custo, que permitam que elas se mantenham ativas fisicamente. Mas, de fato, nós temos um cenário hoje em que há mesmo um uso exacerbado de tela, e isso tem causado implicações negativas para o desenvolvimento das crianças. Mas, repito, eu acredito que é muito mais pelo uso inadequado do que pelo avanço tecnológico em si. Não deixa de ser verdade, como, pelo menos quando a gente está pensando, né, na forma em que a gente pode contribuir com novas tecnologias, com novos produtos, a gente sempre tenta trazer um direcionamento de ferramenta. Né? Aquilo ali vai ser uma ferramenta que vai ser usada de uma forma que vai, de alguma maneira, contribuir para a sociedade, a comunidade, né? Que é o qual vai ter aquela aplicação. E, de fato, pelo menos quando a gente pensa, né, nas nossas contribuições, a gente coloca sempre esse direcionamento. E o que a gente espera realmente é que não se deixe de lado as reflexões a respeito de quais efeitos, né, que a longo prazo, né, dessas tecnologias novas. E não se pode, de forma nenhuma, negligenciar esses pensamentos.
Porque no caso, inteligência artificial aplicada à prática de exercício físico, então ainda é uma coisa muito ainda em desenvolvimento. Vocês ainda não conseguem vislumbrar exatamente para onde que ela pode direcionar. Então, porque, por exemplo, para quem já pratica atividade física, é fácil que a gente perceber o momento dessa presença de tecnologia, né? Então, na palma da mão, a gente já consegue em qualquer loja de aplicativo, tanto pago quanto gratuito, tem uma série já de aplicativos de prescrição de exercício, de monitoramento de exercício, o boom de diversas faixas financeiras dos smartwatches, dos dispositivos de rastreamento, de monitoramento de atividade, monitoramento de batimento físico, até mesmo de oxigenação. Então, para quem já está, de certa forma, ativo fisicamente, é fácil de perceber onde que a tecnologia, hoje em dia, já se infiltra, vamos dizer assim. Então, de que maneira, por exemplo, a análise desses dados biométricos que a gente fornece para esses aplicativos, para esses dispositivos de monitoramento, ela pode ser combinada com inteligência artificial para benefício desse usuário que está fornecendo os dados? Eu posso, então, de fato, a gente tem, e cada vez mais isso é acessível, a gente tem dispositivos, esses que você falou, então, os outros de monitoramento de aspectos importantes do treinamento, né, incluindo esse que você falou, frequência cardíaca, distância percorrida e tantos outros, padrão de movimento, por exemplo, né, tem sido já um ponto que os dispositivos têm desenvolvido no futuro próximo, até inclusive a feedback sobre esse movimento, etc. Então, de fato, a tecnologia, essa tecnologia já é disponível, já estava disponível há um certo momento, e talvez a inteligência artificial ela triplica as possibilidades de uso desses dados. Por exemplo, eu posso falar melhor, então, utilizar dados de grandes populações monitoradas ao mesmo tempo, por exemplo. Grandes volumes, né, porque os algoritmos vão permitir, os de IA, vão permitir que você consiga inferir, né, coletar, minerar dados, né, relevantes em cima desse enorme volume de dados. E assim, mas de certo modo, isso já vem há um tempo, né, porque é algo até que a gente vem conversando a respeito do uso disso em videogames, por exemplo, a forma como os próprios videogames há um tempo atrás já tinham sensores de movimento que permitiam que as pessoas conseguissem detectar, né, e isso, de certo modo, incentiva, né, também é uma forma de incentivar ou monitorar, no caso também, a utilização a aplicação da atividade física. E, então, a gente consegue visualizar meio que dois caminhos, né, que seria um aspecto de coleta de dados, como é que os algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, voltados ao processamento de imagem, podem ser usados para coletar informações, ou voltados a outros sensores, GPS, sensor de acelerômetro, giroscópio, tudo isso aí pode dar no curso da gente, no bolso do celular. E também como é que a gente pode utilizar algoritmos por exemplo, mineração de dados ou algo assim, para obter informações relevantes a partir de, por exemplo, grandes populações, né, que também pode ser um pouco observado. Esses seriam algoritmos que poderiam atuar tanto no momento de captação desses dados, como monitoramento da situação populacional, como também de forma preventiva, né? Poderiam detectar padrões, por exemplo, de determinadas tendências de aceleramento dos batimentos cardíacos, do nível do oxigênio baixando em determinada população, para até alertar o usuário. É nesse sentido esse... É possível. O processamento desses dados é nesse sentido. Isso com certeza é uma aplicação viável, porque quando a gente observa, né, reconhecimento de padrão, que é isso, né, e a gente, na verdade, realmente o objetivo seria identificar um padrão com base em um aprendizado anterior, e aí a questão de IA vem desse aprendizado que ocorreu,
reconhecer esse padrão e conseguir identificar não necessariamente aquele padrão específico, mas uma abstração daquilo, uma generalização daquele evento e conseguir prever a ocorrência novamente daquele evento no futuro. Com certeza. E vocês dois, aqui no Campus Canindé, vocês são líderes de projetos de pesquisa em conjunto, que estão aliando a pesquisa com inteligência artificial com a prática de atividades físicas. Inclusive, é por isso que a gente está inaugurando essa modalidade do IFCE de uma entrevista coletiva. Hoje nós temos 2 entrevistados, justamente porque são pesquisas em conjunto, são pesquisas aliadas. E esses projetos, eles aliam rastreamento por câmera e por dispositivos de GPS para as práticas motoras, inclusive de crianças e adolescentes, né? Que teoricamente é um público mais afoito que aquela coisa, né? O adulto, talvez ele já esteja um pouco mais consciente dos seus limites ou até mesmo de como praticar, mas criança e adolescente, além de ter mais energia, vai estar mais afoito, né? Então, vocês podem explicar um pouquinho mais sobre essas 2 pesquisas e o que vocês pretendem investigar, porque são 2 projetos, né? Na verdade, isso é uma linha que nós estamos seguindo. Alguns projetos que já estão submetidos em andamento, alguns projetos que já estão submetidos em andamento, outros projetos que ainda estão em elaboração, né, que nós ainda vamos submeter no futuro. Mas é uma linha que nós estamos também seguindo no laboratório, que envolve a aplicação das técnicas de processamento de imagem na área específica da educação física. E assim, o que a gente já tem observado através de algumas consultas bibliográficas, né, fazendo já alguns estudos prévios a respeito do assunto, é que a gente já observa a aplicação dessas tecnologias em alguns contextos, como práticas esportivas profissionais, com o uso de equipamentos para medir, né, Glauber? Você tem até bastante conhecimento, né, como é que eles usam nos clubes de futebol e tal. Mas a nossa ideia aqui é, com os avanços que a gente tem nessas tecnologias, na facilidade de utilizar frameworks que utilizam a inteligência artificial para desenvolver aplicativos, né, nossos aplicativos para os nossos problemas, com a facilidade no desenvolvimento dos equipamentos mais poderosos que conseguem processar todas as informações. Será que a gente não consegue baratear isso, trazer para um contexto da escola, para um contexto de clínica, para um contexto dos profissionais de educação física usando em crianças, em adolescentes? E essa questão, ela vem de uma motivação já há algum tempo da discussão dos órgãos internacionais a respeito, primeiro, da importância da atividade física, da implementação dos programas. E a implementação, todo esse arcabouço, né, a implementação, eles têm enfrentado o desafio do monitoramento. Então, não adianta só promover ou estabelecer os programas de prática se não houver monitoramento. Então, há esse desafio, porque o monitoramento é feito, em geral, de forma virtual, utilizando dispositivos com alta tecnologia, alguns nós já citamos, acelerometria, etc. Então, os equipamentos de GPS, mas que eles têm um alto custo e que o fato de serem vestíveis, né, são equipamentos vestíveis, acaba que, de certa forma, inviabiliza ou dificulta, melhor dizendo, a utilização e, portanto, a coleta de dados e, portanto, o monitoramento. Então, há já tecnologias, como o Filipe colocou, que nos permitem fazer essa coleta de informações sobre a atividade física e, por que não, pensando no público escolar. A gente tem, as pesquisas do mundo inteiro têm alertado para a inatividade física na população geral, mas em especial na idade escolar. E, então, é possível a gente propor soluções tecnológicas, é o que os projetos pretendem, propor soluções tecnológicas para início, né, na coleta de informações a respeito das práticas de atividade na escola, porque é onde concentram as crianças e as pessoas se concentram. Inclusive, porque se a gente parar para pensar que, em geral, né, vamos ser um pouco mais genéricos, mas geralmente
é a população mais jovem que tem uma facilidade de se integrar com tecnologia, né? E principalmente para essa geração que nasceu já no final do século passado para cá, a gente que já nasceu na virada dos anos 2000, né, que já nasceu em 2000 e tantos, não nasceu mais em 1900 e alguma coisa, para eles é ainda mais natural essa integração com a tecnologia, né? Eles não conhecem um mundo sem telas pequenas ao alcance da mão, sem conexão com a internet. Não é mais aquela coisa assim, eu vou entrar na internet. É uma geração anterior que entrava na internet. Essa geração está permanentemente conectada. Então, é uma geração que também está mais familiarizada e pode ser é estimulada pelas telas muito cedo. Isso tem alguns estudos que já indicam fortemente o quanto que isso impacta não somente no desenvolvimento físico, mas também intelectual, né? O autoestímulo às telas. Então, como é possível aplicar essas ferramentas de inteligência artificial para reverter esse potencial sedentarismo nesse público, né? Como você falou, nesse público escolar também. E eu fico pensando, você lembrou dos videogames com monitoramento de movimento? Eu me lembrei muito do caso do Wii, né? Dos jogos de dança, que era uma febre, né? E que eu fiquei pensando, então, talvez a alternativa seja uma gamificação da prática esportiva, né? Apelar mais para o lado lúdico do que para o lado do exercício em si. A gente tem esse tema da gamificação, primeiro, né? Esse tema do excesso de tela, de fato, tem sido um tema bastante discutido há muitos anos. Existem implicações, como você falou, muito negativas no aspecto físico, mas no aspecto cognitivo, afetivo, social, etc. Então, as pesquisas já têm indicado, já têm alertado, os principais órgãos de saúde já têm alertado a respeito do uso de tela. Inclusive, recentemente saiu uma orientação da Organização Mundial da Saúde, orientando ao uso de tela de acordo com a faixa etária. Por exemplo, dos 0 aos 2 anos é proibido tela. Então, já se sabe a respeito disso. Então, é claro que essa questão ela vai ao encontro do que eu penso, que alguém falou anteriormente, sobre o uso, né? Então, o problema não está na tecnologia em si, mas no uso. Porque você lembrou muito bem que já existem tecnologias já há algum tempo, empresas tecnológicas como a Sony, por exemplo, a Nintendo, por exemplo, que já nos oferecem consoles com os jogos ativos, né? Vamos falar assim, né? Os jogos de movimentação, onde Just Dance, que falou bem, né? E outros, o Kinect Adventure, e a gente poderia falar de uma série de outros, Kinect Sports, que já entenderam há uma década ou até antes disso, né? Acho que 2 décadas. Já tem mais de 20 anos. Já tem uma. Eu lembro que eu, quando adolescente, tive a oportunidade de jogar tênis, por exemplo, então isso me despertou, no meio do jogo eletrônico, me despertou o interesse em jogar. Então, a gente entende a importância da tecnologia, a gente entende a importância dos dispositivos que já existem para facilitar as práticas, no combate ao sedentarismo mesmo. Essa questão tem sido bastante discutida, porque, como você falou, ela é presente nessa população. Então, a ideia, e já existem várias iniciativas, por exemplo, a Sony tem uma iniciativa importante a respeito de pensar nos jogos mais ativos, incluí-los nas práticas, sejam elas onde forem, na academia, por exemplo. Então, existe essa preocupação a respeito de conduzir as pessoas para o uso de tecnologia de uma forma mais adequada e que permita, que é o nosso tema central aqui, que as pessoas sejam mais ativas fisicamente. Esses aspectos de gamificação, vocês estudam eles? Sim, tem várias iniciativas importantes. Nesse caso, a gamificação, ela se estende para além, né, da proposição de jogos eletrônicos, etc. Então, a gamificação é uma técnica utilizada na educação
né, tem um aspecto de tática, etc. E quando a gente pensa na tecnologia, né, se imagina então ambientes mais interativos em que os jogos eles façam com que as pessoas se movimentem mais. A questão da ludicidade ela sempre é importante, independente da faixa etária, e os aspectos da demanda de esforço físico também. Então, isso independente da faixa etária. Então, nós pensamos isso também na infância e na adolescência, porque o esforço e a intensidade e volume, eles são igualmente importantes para promover os benefícios da prática. Então, de toda forma, a gamificação, independente do público, ela vai pensar nesses aspectos. E, como eu falei, né, é uma estratégia importante para a gente desmistificar, inclusive, essa questão de que mas a tecnologia, não, nós temos tecnologias importantes, tecnologias avançadas, com o uso de inteligência artificial, por exemplo, para construir um cenário virtual de alguém andando de bicicleta, subindo, descendo madeira, por exemplo, né, a ideia é de incluir todas as sensações, o que ele faria no mundo real. Então, de fato, a gamificação tem sido um ponto importante discutido, inclusive, na formação, na nossa formação em graduação. O que falta? Falta iniciativas como essa, nossas. Então, é por isso que eu me sinto muito feliz em poder participar de alguma forma de um projeto da área tecnológica, porque a gente combina, e eu me sinto muito feliz em trabalhar com isso, já falei isso, que a gente combina o olhar técnico da área, da atividade física, com o olhar da área tecnológica. E é interessante assim, a gente analisar, né, um pouco da evolução do uso dos videogames, né, porque se a gente observa a explosão comercial que houve quando lançou o Kinect, quando lançou o PlayStation Move, né, o Wii principalmente, né, e hoje a gente vê uma redução, né, um certo esfriamento nisso, mas que a gente não tem muita certeza do direcionamento, porque as tecnologias estão aí. Né? O Kinect, apesar de não ser mais obrigatoriamente vendido com o Xbox, mas ele ainda é um dispositivo que a gente pode utilizar, inclusive ligado ao computador. E, além disso, outras tecnologias que a gente tem muito potencial para um futuro próximo, como a realidade virtual, como você citou. Em breve, pode pensar, está substituindo um monitor, tela, TV, está sendo substituído por algo mais próximo do outro, né? Em situações em que isso for bem. Então, realmente é interessante o que a gente pode esperar de evolução, né, do futuro que pode vir aí e pode trazer benefícios nessa parte lúdica. Que aí esse é o ponto básico que fundamenta a lógica da gamificação e a aplicação do game nas práticas motoras, nos contextos educacionais, etc. Em todas as nossas entrevistas anteriores sobre os impactos da inteligência artificial, porque esta já é a 6ª conversa que a gente tem sobre os impactos da IA em diversas áreas, nós já conversamos sobre relações de trabalho, sobre artes, sobre educação, sobre pesquisa e inovação, sobre empreendedorismo e impacto nos negócios. Em todas essas discussões anteriores, nós temos falado muito sobre as relações profissionais e o mercado de trabalho, já que o medo da substituição do homem pela máquina é algo que atravessa todas essas discussões, todas essas áreas, inclusive não desde agora, desde que tecnologia é tecnologia. Né? Então, não é a inteligência artificial em si que está inventando a roda, ela está atualizando um pouquinho a roda desse meio. Então, no contexto da educação física, no contexto até um pouco mais amplo de pensar em saúde, como é que vocês encaram essa relação? A gente está em termos de ter um futuro que vamos ter um robô como o nosso professor de educação física, como o nosso personal trainer? Eu sempre penso a partir de duas perspectivas, né? A primeira é que vai ser muito difícil a gente replicar o cenário de matriz, por exemplo, né? Então que o homem acaba substituindo, a máquina acaba substituindo o homem. Não acredito que é impossível, acredito que é improvável. Então, acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, a tecnologia está aí. Então, eu penso que a
comum, é natural, é uma exigência de que os profissionais se adequem às tecnologias. Então, por exemplo, a gente já tem várias delas, né, no suporte ao monitoramento, como nós já conversamos, aspectos que nós não conseguimos há 30 anos mensurar em tempo real, nós já conseguimos, né, indicadores fisiológicos importantes. Pressão arterial, por exemplo, o gasto calórico, melhor dizendo, né, por exemplo, então a tecnologia está presente. Nós temos, inclusive, a Sony tem desenvolvido o projeto, ainda é um projeto experimental, mas que daqui a pouco vai ser colocado no mercado, imagino eu, do personal training robô. Então, já existe essa ideia sendo colocada em prática. Mas eu entendo que existem certas funções, certos papéis que, pelo menos, né, nesse momento, eles não vão poder ser substituídos. Eu sempre penso na questão auxiliar. Por exemplo, esse projeto que envolve a utilização do robô, o robô é móvel, o robô tem uma câmera 360, consegue monitorar todo o ambiente, ele fornece feedbacks a respeito do padrão de movimento, enfim. Então, esse projeto inclui uma tecnologia que vai auxiliar na execução dos exercícios, etc. Entretanto, existem outros papéis que os professores, né, que falou personal training, como volta esse exemplo, que eles precisam ter. Então, há todo cuidado antes ainda no planejamento, nas questões de proteção, nas questões de segurança, que talvez, ou pelo menos atualmente, imagino que não seja possível desenvolver com tecnologia avançada. Então, eu imagino que a tecnologia ela vai sempre auxiliar. E óbvio que, sim, alguns papéis são insubstituíveis e outros não. Então, por que não contar com o auxílio de um robô fazer o monitoramento, mas entendo que o profissional continua lá. Talvez daqui a 200 anos alguém esteja falando coisas contradizendo totalmente que nessa relação, e finalmente, né, essa relação como qualquer professor, como aluno, do training com o praticante, é uma relação muito mais complexa. O papel envolve muito mais coisas do que o planejamento, aplicação, execução, feedback. Então, talvez a tecnologia que nós temos agora seja muito difícil treinar isso com inteligência artificial, né? Para pensar em adaptações que mesmo com muito treinamento, seria difícil prever situações dentro da prática e utilizar isso como inteligência, imagino eu. A relação. E um dos pontos principais, acho que é a relação professor-aluno, enfim. Então, de novo, eu acredito que esses papéis que eu citei, monitoramento, avaliação dos padrões, etc., eles são funções importantes que um robô com inteligência artificial nos fornece. Entretanto, tantas outras coisas eu acredito que não, que exige a prática não substituir o professor. Do ponto de vista da construção de uma tecnologia, né, eu gosto de refletir e pensar nessas nossas propostas como ferramentas, né, como ferramentas de auxílio aos profissionais. Então, o profissional não deixa de fazer o papel dele, mas ele vai ter informações mais bem embasadas, né, com maior qualidade, que são mais rápidos de serem obtidos. Né? Então, nossos objetivos, quando a gente tenta utilizar a inteligência artificial, que é uma técnica que tem suas vantagens, seus benefícios, né, para resolver esses problemas, pensando nesse direcionamento. Então, não dá para pensar. A gente não sabe até que ponto, né, uma inteligência generativa, né, que é o que hoje em dia está muito quente, né, muito quente, ele vai conseguir tomar as decisões da mesma forma que o ser humano, no sentido de tomar os pesos, né, que tem que dar, né, a cada quesito da decisão que ele toma.
quando a gente observa, pelo menos as versões atuais, né, do ChatGPT e dessas inteligências, a gente acaba ainda visualizando problemas. Né? A gente não sabe em que ponto ele vai melhorar nas próximas versões, mas no que a gente tem acesso, né, até agora, hoje mesmo, só por curiosidade, eu estava auxiliando um aluno que estava resolvendo uma questão, e aí ele pediu auxílio ao ChatGPT, a gente pedia a mim, e o ChatGPT estava levando ele por um caminho que estava complicando tudo. Mas é tão simples resolver, vamos por aqui, e o ChatGPT levando por um caminho que estava complicando. Então, às vezes a gente acha que ele está sabendo de tudo, mas quando a gente vai observar um assunto que a gente domina, não é tão, não tem tanto conhecimento, tanto embasamento assim. As inteligências artificiais, no ponto que a gente está hoje em dia, elas ainda são muito genéricas, né? Elas conseguem identificar padrões que se repetem com mais frequência, mas elas ainda pegam por não conseguirem captar as exceções, ou mesmo o outro aspecto que você estava destacando é a parte ética da relação, né? Então, de realmente ser uma relação humana, ou de entender quais são as particularidades de cada ser humano aplicadas a um protocolo. O protocolo pode ser o mesmo para vários alunos, mas não vai ter a mesma resposta para devolver para a máquina gerenciar ou alterar alguma coisa. Esse refinamento é o que ainda exige a presença do ser humano na relação. Esse é um fechamento que eu gosto de fazer nessa série de entrevistas que a gente vem fazendo, porque geralmente quem está acompanhando essa série sabe que a última pergunta geralmente vem nesse sentido, justamente porque esse é o medo que acaba se repetindo e atravessando várias áreas, mas todos os pesquisadores, os professores que a gente vem conversando sobre essas áreas acabam também convergindo para a mesma resposta se aplicando a várias áreas, de manter essas ferramentas como ferramentas, ainda em benefício do ser humano, mesmo que em alguns casos possa ser até mais assustadora a perspectiva da substituição, mas nem que precise de uma regulamentação externa, de uma regulamentação governamental, ou mesmo de um pé no freio do próprio desenvolvimento das ferramentas, mas para manter essa ideia de manter a ferramenta como uma ferramenta. Até no sentido do desenvolvimento de sistemas, a gente observa a utilização dessas ferramentas como copiloto, né, na hora de desenvolver, e o copiloto ele vai precisar do piloto em si para tomar de fato as decisões, né, porque senão ele pode ser que ele vá numa direção que está fora do escopo do sistema original, e esse piloto ele tem que ter, não pode deixar de ter o conhecimento necessário para avaliar o que está acontecendo. Então, o profissional ainda é muito necessário nesse sentido. A gente não pode simplesmente se confiar que a ferramenta vai tomar as decisões. É uma analogia muito eficaz, né, de piloto e de copiloto. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem topado participar desse novo quadro, né, desse quadro da série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial, e a gente se vê na continuidade desse podcast.